Nessa manhã a palavra de Deus se encontra em Marcos 6. Abra sua Bíblia, o seu celular aí, né? E Marcos 6, versículo 1 em diante. E depois a gente vai ler até o 4. E depois eu quero que você leia comigo lá no final. Aparentemente já não tem nada a ver com o texto que nós estamos lendo, mas eu quero que você entenda que tudo está interligado, né? A Bíblia, ela fala o tempo inteiro, nenhuma vírgula que tem na palavra é à toa, mas toda ela é para nossa edificação e para exortação, e para que o Senhor possa nos restaurar, renovar. A palavra, ela tem um poder de restauração, de força, de fôlego novo. E eu creio que nessa manhã o Senhor vai falar conosco. A palavra de Deus diz assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade, tá? Acompanhada dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que ouviam ficavam admirados. Admirados. Guarda essa palavra, admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse: só em sua casa, entre seus parentes, em sua própria casa, em que um profeta não tem honra. E esse versículo é o versículo chave. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ele ficou admirado com a incredulidade daqueles. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Enche o nosso coração com a tua presença. Pai, que o Senhor possa ministrar uma fé inabalável no nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Existe uma lei, queridos, que eu sempre falo dela. Se você já está aqui há algum tempo nas lives, provavelmente você já deve ter ouvido eu falando a respeito disso. Para mim é algo muito importante. E essa lei, ela pode definir situações na sua vida. Essa lei, ela chama a lei do reconhecimento. Às vezes você está diante de uma oportunidade, às vezes você está diante de um profeta de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem uma palavra de vida, de esperança. Às vezes você está diante de uma circunstância, de uma decisão, e por conta de não reconhecer, você perde a oportunidade. Quem aqui, que está aqui na live, já perdeu uma oportunidade? Diga eu. Quem já perdeu uma oportunidade? Eu não tenho na minha memória vividamente oportunidades que eu tenha perdido. Eu não tenho. Porque eu estou o tempo inteiro com os meus olhos atentos às oportunidades. Eu estou o tempo inteiro com os olhos atentos ao que está acontecendo. Inclusive, eu estou o tempo inteiro atento. Deus está falando. Deus está ministrando. E o que Deus quer falar comigo hoje? Qual é a direção, Senhor? Então, essa ampliação da consciência, ela é tão importante porque ela gera uma percepção a respeito da vida, do mundo, do que está acontecendo, do seu dia a dia, de oportunidades. Então, tem pessoas, queridos, que ela tem uma não consciência. E parece que é uma coisa rara, né? É uma pessoa inconsciente. Mas não é, tá? A maioria das pessoas que entram nos meus treinamentos, a maioria das pessoas que fazem o processo
né? Tanto do Crie Seu Futuro, quanto do Transfigurados, quanto do Pai de Alta Performance, quanto todos os cursos e as mentorias que eu tenho, todas as pessoas, em média, sem brincadeira, 90% delas que adentram naquele lugar, elas estão em um processo de inconsciência. E nós temos um processo de inconsciência, nós temos um processo de consciência relativa e nós temos um processo de consciência plena. Quem está num lugar de inconsciência, às vezes a oportunidade passa, às vezes Deus está falando, mas você não está ouvindo. Você se torna insensível à vontade, ao plano, ao projeto, ao propósito de Deus para sua vida. Você se torna alguém inconsciente. Inconsciente das oportunidades, inconsciente da voz de Deus, inconsciente das possibilidades, inconsciente dos milagres, inconsciente de um Deus vivo e poderoso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E você, apesar de admirar a presença de Deus, apesar de você olhar para Jesus e admirá-lo, nossa, que Jesus poderoso, nossa, que palavra poderosa. Queridos, porque eu já tenho algum tempo na internet ministrando palavras, uma atrás da outra, teve palavras que me marcou muito. Mas você pode passar uma vida inteira ministrando e ouvindo palavras e nada na sua vida ser transformado. Nada na sua vida, porque você não reconheceu o tempo certo de tomar decisão. Você não reconheceu a oportunidade. Você não reconheceu a porta na hora que ela se abriu. E por fim, muitas vezes a porta se fechou. Jesus trouxe a oportunidade, mas você não conseguiu ver, porque a sua consciência estava em um processo inconsciente. Pessoas que têm uma consciência relativa, elas até veem, elas até têm assim uma noção de quem eu sou, de quem Deus é, de quem é o outro, mas muitas vezes perdem oportunidades. E é por isso que nós precisamos galgar um caminho. É por isso que nós precisamos caminhar uma jornada de Kaizen, melhorias constantes, transformações constantes, crescimentos constantes, desenvolvimentos constantes. É por isso que nós não podemos adentrar num lugar de zona de conforto, de procrastinação e dizer, não, tá bom. Eu tô aqui, já sei de tudo, já tá tudo certo. Mas Deus, queridos, Ele quer nos levar para um caminho de crescimento, de desenvolvimento, até que nós venhamos alcançar a estatura de varão perfeito. Até que nós venhamos alcançar aquele lugar que a palavra de Deus diz como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até que se encontre no dia perfeito, na iluminação plena e perfeita. Deus, queridos, nos chama para um processo de crescimento, de desenvolvimento, de ampliação da nossa visão, da nossa percepção, de ampliação de uma visão em Deus, e não uma visão terrena, e não uma visão qualquer. E a palavra que nós lemos nessa manhã falam de pessoas que conheciam Jesus. Pessoas que sabiam quem Jesus era, quem era a mãe, quem era o pai, quem eram os irmãos. Pessoas que estavam próximas de Jesus. Pessoas que talvez tivessem passado a sua infância inteira com Jesus. Mas essas mesmas pessoas, elas não reconheceram quem Jesus era. Elas o admiravam,
mas não criam nele. Quantas pessoas estão admirando Jesus? Quantas pessoas admiram a palavra? Quantas pessoas leem essa palavra e dizem: uau, o que é isso? Meu Deus, como é poderoso! Uau, que sabedoria é essa? Mas não reconhece. Admiração, queridos, é diferente de reconhecimento. Eles ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Eles dizem aqui na palavra: que sabedoria é essa que lhe foi dada? Que milagres é esse que ele faz? Olha só. Mas ele não é o carpinteiro. Ele não é o filho de José e Maria. Quem Jesus é para você? A lei do reconhecimento. Você pode servir Jesus uma vida inteira e não reconhecê-lo como rei, como Senhor, como Salvador, como aquele que cura, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que realinha, aquele que liberta, aquele que muda circunstâncias, situações, aquele que remove a pedra, aquele que ressuscita, aquele que restaura. Quem é Jesus para você? Lei do reconhecimento. Jesus chega em Nazaré, a Bíblia diz: ele não pôde. Queridos, não é que ele não queria, ele não pôde. É diferente. Em qual área da sua vida Jesus não pode operar por conta da sua incredulidade? Em qual área da sua vida você não reconhece quem ele é? A palavra diz: e ele não pôde operar milagres em Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. Eles o admiravam, mas eles não criam nele. Quantas pessoas vivem o evangelho da admiração, mas não vivem o evangelho da fé? E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, presenteador daqueles que nele esperam. Quem é Jesus para você? A lei do reconhecimento. As pessoas de Nazaré conviveram com Jesus. As pessoas de Nazaré receberam a visita do Filho de Deus encarnado. As pessoas de Nazaré, elas sabiam que ele tinha sabedoria, porque quando a sua boca falava, queridos, provavelmente os corações estremeciam. Aquele homem, ele conseguia ministrar para 15 mil pessoas sem nenhum microfone, sem nenhum som de caixas. Ele não era comum, ele não era normal. Ele era o Rei da Glória, caminhando por Nazaré. Por onde ele passava, queridos, tinha cura. Por onde ele passava, tinha milagres. Por onde ele passava, tinha transformação. Por onde ele passava, tinha libertação. Por onde ele passava, tinha a vida de Deus. Mas quando ele passa em Nazaré, a Bíblia diz, ele não pôde. Porque aquelas pessoas, apesar de o admirar, elas não tinham fé. Fé. Elas não criam. Elas viviam no lugar da incredulidade. A incredulidade, ela te rouba
de viver o chamado de Deus. A incredulidade, ela te rouba de viver o propósito de Deus. A incredulidade, ela te rouba de viver aquilo que Jesus pagou o preço para que você vivesse. A incredulidade te rouba de viver a cura. Te rouba de viver libertação. Te rouba de viver transformação. Te rouba de viver restauração. Te rouba de viver todo o projeto que Deus tem para você desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Incrédulos, inclusive, te rouba de adentrar no reino. A Bíblia diz: os incrédulos ficarão de fora. E quantos crentes, porque até o diabo é crente, querido, não se engane. A Bíblia diz que ele crê que estremece, mas não obedece. Crente é quem crê em alguma coisa. É quem crê em alguma coisa. Mas além de crer, você precisa reconhecer quem Jesus é nas áreas da sua vida. A operação de Deus, ela vai vir na sua direção quando você adentrar em um lugar de consciência suficiente para crer quem Deus é. Eu lembro uma certa feita da minha vida, alguns anos atrás, que eu passei o ano inteiro orando. Eu dizia para Deus assim: Senhor, me revela quem Tu és. Senhor, me mostra quem Tu és. Senhor, traz a revelação de quem o Senhor é. Pai, aqui está a Tua palavra, tem tanta coisa aqui dentro. Mas pouco dela eu experimento na vida real, na prática. Senhor, eu não quero viver o evangelho do faz de conta. Eu não quero viver uma vida de contar as experiências dos outros, as experiências alheias. Eu não quero, Senhor, passar uma vida inteira lendo a respeito daquilo que o Senhor fez. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pai, o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Senhor é imutável. Então me mostra. Me mostra, Senhor. Me revela quem Tu és. Me faz entender. Abre os meus olhos. É fatal para que eu veja. Abre os meus ouvidos. Abre os meus sentidos. Eu não quero ser indiferente, inconsciente. Queridos, uma cidade inteira recebeu o Rei da Glória. Uma cidade inteira perdeu a oportunidade porque eles não reconheceram. Talvez você venha de uma vida inteira de evangelho dentro da igreja, mas a Bíblia não é real para você. Você nem gosta de orar, porque você não crê na oração. E entra ano e sai ano. E as coisas estão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E nessa manhã, eu quero que você entenda que Deus não mudou. Eu quero que você entenda que Ele é imutável. Eu quero que você entenda que Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje
Ele é o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que passou por Nazaré e que não pôde operar muitos milagres naquele lugar por conta da incredulidade daquele povo. É o mesmo Jesus que está aqui, que está na sua casa, que está dentro de você. É o mesmo Jesus que você pode clamar por Ele agora. Em meio às lutas, em meio às provas, em meio às situações, circunstâncias. É o mesmo Jesus. Ele não mudou. E é interessante porque nesse mesmo capítulo, lá no final, no versículo 56, diz assim: e aonde quer que ele fosse, Jesus, aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes e suplicavam que pudesse pelo menos tocar a borda do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Não mudou o capítulo, queridos. Nós nem mudamos o capítulo. Só para que você entenda que muitas vezes não depende de Deus o que você tem falado. Às vezes depende de você reconhecer quem Deus é. Às vezes depende de você sair de um lugar de incredulidade para um lugar de quem acredita. Sair de um lugar de incredulidade para um lugar de alguém que diz: Senhor, eu creio. Eu creio naquilo que o Senhor fez. Eu creio no mover sobrenatural do Senhor. Queridos, eu não ouço ninguém, eu não ouço ninguém que fale de um evangelho natural, comum. Não ouço. Eu leio e ouço e vejo o tempo inteiro pessoas que me levam a acreditar mais. Pessoas que dizem que Ele pode muito mais. Tem um louvor que diz assim: eu sei que tem mais, eu sei que existe mais de Deus pra mim. Eu preciso entender que muitas vezes não depende do céu, que muitas vezes não depende do que Deus quer fazer, porque Ele já fez. Ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, Ele levou sobre si a maldição, Ele levou sobre si a pobreza, Ele levou sobre si a falta. Ele fez uma obra completa na cruz do Calvário. E nós precisamos sair de Nazaré para adentrar em Jerusalém. Nós precisamos sair de Nazaré para adentrar em Jerusalém. Jerusalém é o lugar de adoração, de louvor, de gratidão, de um coração quebrantado. É um lugar aonde, por onde Ele passa, tem cura, libertação, restauração, realinhamento, vida de Deus, reconstrução do Senhor. Nós precisamos sair de um lugar de incredulidade para adentrar em um lugar de fé do sobrenatural. Nós precisamos sair de um lugar de incredulidade para dizer: Senhor, eu acredito, eu creio. E talvez você entrou aqui nessa manhã e você não consegue acreditar.
você não consegue crer. E eu quero dizer para você que ele veio nessa manhã para te arrancar desse lugar de incredulidade, te levar para um lugar de fé, no sobrenatural. Para levar para você num lugar aonde você acredita. E se você entrou aqui nessa manhã e você não consegue crer, eu quero orar por você, para que Deus te ajude a sair, assim como aquele homem que tinha um filho lunático, um filho que se jogava no fogo, na água, e quando Jesus desce da transfiguração, ele diz: mestre, me ajuda. E se tu podes, e ele diz assim: se eu posso. E ele diz assim: você acredita, você tem fé, você crê? E ele diz: mestre, me ajuda na minha incredulidade. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui que não conseguem acreditar mais. Que olhando para circunstâncias, para situações, você diz: não tem jeito mais não. Mas eu quero te dizer, te falar nessa manhã a respeito do Deus do impossível, que te arranca de um lugar de incredulidade e te leva para um lugar de fé, de ousadia, de intrepidez. Um Deus que você só precisa reconhecer. E que os nossos olhos nessa manhã se abram para que nós possamos reconhecer quem Jesus é. Reconhecer quem Jesus é. Porque Ele é o Todo-Poderoso, o Yeshua, o Hamashia, o Deus Emanuel, que está conosco todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, nós oramos, nós tomamos posse da Tua palavra, e nessa manhã, Pai, arranca pessoas que estão nesse lugar de incredulidade e leva para um lugar de ousadia, de fé. Tira, Senhor, de Nazaré e leva para Jerusalém, o lugar santo, o lugar, Pai, de louvor, de adoração, de glorificação à Tua presença, o lugar de intimidade. Antes, Pai, do Senhor ir aos céus, na ascensão, o Senhor disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Nessa manhã, Pai, em nome de Jesus eu oro. Toca agora, Senhor, pessoas que nunca foram batizadas com o fogo do Teu Espírito. Toca agora, Pai. Vem com o Seu fogo. Batiza com o fogo do Teu Espírito Santo nessa manhã. Arranca desse lugar de incredulidade, de apatia, de mornidão, de indiferença, de um evangelho do natural, que nada acontece, que a Tua palavra não é viva, não é real, não é verdadeira. Arranca desse lugar e leva para um novo ambiente na Tua presença. Leva para Jerusalém, Senhor, para que sejam revestidos da Tua glória, do Teu poder. Senhor, que nessa manhã os olhos se abram, os ouvidos, Senhor, possam ouvir a Tua voz. Que haja uma ampliação de consciência, Senhor. E que vidas aqui possam enxergar oportunidades que nunca enxergaram até então. Que vidas aqui possam ver, Senhor, o mover, as atitudes do Senhor, as portas que o Senhor tem aberto, Pai. E que até então elas não conseguiam ver por conta do processo de inconsciência. Espírito Santo, faz uma obra de vida, de poder, de transformação. Restaura, realinha, transforma. Pai, que o mover sobrenatural do Senhor possa vir sobre essas vidas nessa manhã. E que o Senhor possa fazer uma obra, Pai, de poder, de restauração. Nós oramos, Senhor. Arranca toda a incredulidade, toda a falta de fé. Oh, Deus, todo medo, Senhor. E leva para esse lugar de ousadia, assim como Caleb e Josué, Pai. Ó Deus, que essas vidas possam adentrar em um território de conquista na Tua presença. Que eles possam conquistar territórios no Senhor. E nós oramos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que você mentalize, veja com os olhos da sua fé.
Você saindo de um lugar de incredulidade, de medo, um lugar deserto, um lugar sombrio. E eu quero que você se veja adentrando num jardim, como um jardim do Éden. E nesse jardim tem a árvore da vida, que é o próprio Jesus. E você se alimenta dele de dia e de noite. E todos os dias você tem sido transformada no Senhor. Todos os dias você tem sido renovada em Deus. Todos os dias você tem vivido novo, na presença desse Deus vivo e poderoso. E eu quero que você declare com a sua boca: eu saio de um lugar de incredulidade e eu adentro em um lugar de fé, de ousadia e de intrepidez na presença do Deus vivo. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Eu reconheço e eu tomo posse nessa manhã de tudo que Ele já me entregou pelo seu sacrifício na cruz. E eu agradeço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E amém. E amém, e amém, e amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você tenha um dia sobrenatural, de excelência, e que o Espírito do Senhor encha o seu coração, e que nesse dia você saia desse lugar de incredulidade, e que você adentre, em nome de Jesus, em um lugar de fé, de ousadia, de intrepidez, de autoridade. Que você adentre num lugar conduzido, direcionado pela presença do Espírito Santo do Senhor. Amém? Beijo no coração de vocês, gente. Eu vou colocar lá no Instagram uma pesquisa. Essa pesquisa é para eu saber qual é a sua necessidade para que eu possa te ajudar. Eu tô querendo fazer um workshop de 3 dias. Esse workshop vai ser 3 dias. E dentro do workshop eu quero trazer aquilo que você precisa na sua necessidade, para que eu possa te ajudar com a sua necessidade, com ferramentas específicas. Mas para isso você precisa responder essa pesquisa, tá bom? E aí eu tô aguardando a sua resposta. Vou mandar agora esse questionário. Gente, não demora 2 minutinhos, tá bom? Você tira 2 minutinhos do seu dia e responde pra mim. Vou colocar também o link nos grupos. Vou colocar no story e vou colocar nos grupos, tá bom? Beijo com cheiro no coração de vocês. Um abraço apertado. Que o Senhor as abençoe com toda sorte de bênção. E amanhã a gente se vê aqui. Em nome de Jesus.